Texto 1. História. A palavra Gestalt tem origem alemã e surgiu em 1523 de uma tradução da Bíblia, significando o que é colocado diante dos olhos, exposto aos olhares. Hoje, adotada no mundo inteiro, significa um processo de dar forma ou configuração. Gestalt significa uma integração de partes em oposição à soma do todo. Texto 2. A percepção é o ponto de partida e um dos temas centrais dessa teoria. Os experimentos com a percepção levaram os gestaltistas ao questionamento da psicologia associacionista. Esse fenômeno perceptivo é norteado pela busca de fechamento, simetria e irregularidade dos pontos que compõem uma figura, objeto. Texto 3. Lei da semelhança. A lei da semelhança dita que os objetos similares se agruparão entre si. Na imagem abaixo, a maioria das pessoas vê colunas de quadrados e colunas de círculos. Poucas pessoas vão associar isto como uma linha horizontal onde quadrados e círculos se intercalam. Texto 4. Proximidade. Elementos próximos tendem a se agruparem, constituindo uma unidade. Elementos vão parecer mais próximos e unificados quanto menor for a distância entre eles. Você nota os 16 círculos ou os 4 grupos de círculos na imagem abaixo? Texto 5. Continuidade. Essa lei dita que pontos que estão conectados por uma linha reta ou curva são vistos de uma maneira a seguirem um caminho mais suave. Em vez de ver linhas e ângulos separados, linhas são vistas como uma só. Texto 6. Pregnância. É chamado também de lei da simplicidade. Ela dita que objetos em um ambiente são vistos da forma mais simples possíveis. Quanto mais simples, mais facilmente é assimilada. Na imagem abaixo, vemos vários círculos em vez de uma forma complexa. Texto 7. Fechamento. Elementos são agrupados se eles parecem se completar. Ou seja, nossa mente vê um objeto completo mesmo quando não há um. Texto 8. Unificação. Na lei da unificação, mesmo uma imagem abstrata pode ser entendida pela mente humana, pois preenchemos os espaços vazios instintivamente, como no logo do Johnny Walker ou da WWF, um homem caminhando e um urso panda. Texto 9. Preste atenção. Ao você passar por algum local, ou até mesmo fazendo um teste, você poderá estar sendo auxiliado pela teoria da psicologia Gestalt. Olá, na videoaula do módulo anterior, falamos sobre os fundamentos que envolvem a percepção na Gestalt. Nesta segunda videoaula, falaremos do termo utilizado em Gestalt terapia para se referir à percepção. O awareness, este termo tão conhecido da Gestalt, não tem uma conceituação precisa para o português. No entanto, ela é utilizada para conceituar o contínuo da consciência, ou a transcendência da consciência de si. Essa consciência refere-se à capacidade de perceber o que se passa dentro e fora de si no momento presente, em nível corporal, mental e emocional. Ao falar em awareness, estamos nos referindo a experienciar por inteiro, e só trará resultados quando fundamentada e energizada pela necessidade atual do organismo, conhecendo a realidade da situação sempre no aqui e agora. É importante ficarmos atentos, pois o awareness está sempre presente e se transformando, pois o agora muda a todo momento. Por meio do awareness, a pessoa conhece o que está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo. A pessoa passa a se conhecer, dando assim origem às mudanças, ou seja, o awareness ocorre somente quando a pessoa se torna o que é realmente, e não quando utiliza mecanismos para convencer-se de quem não é. Verificamos então que ocorre uma grande transformação individual. O terapeuta
entra então em seu papel de incentivar o paciente para que ele seja sempre o que ele é, em qualquer lugar e em qualquer situação. Quando o paciente fica awareness de seu comportamento, consegue usar suas energias para se autossustentar. O terapeuta o ajuda a integrar as partes desconhecidas e a se explorar. O awareness não é visto como uma função, mas vem iluminando a estrutura pré-reflexiva do paciente. Nesta videoaula, trataremos de alguns pontos importantes no surgimento desta abordagem, que é considerada a psicologia da forma. Vejamos os estudos desta teoria de acordo com Anna Bock. Foram desenvolvidos a partir da percepção e da sensação dos movimentos, buscando entender os processos envolvidos na ilusão de ótica, ou seja, o que acontece quando vemos um estímulo diferente do que ele é na realidade. Porém, podemos dizer que o eixo central da Gestalt é a percepção. A percepção é considerada o fenômeno que estuda a maneira como assimilamos as sensações, como conceitos sobre os objetos e a maneira como utilizamos estes conceitos para nos relacionarmos com o mundo. Para entendermos melhor como se desenvolvem as ideias da Gestalt com relação à percepção, é interessante lembrar que houve um confronto entre a Gestalt e o behaviorismo, no que diz respeito ao comportamento. Para o behaviorismo, o comportamento se dá pelo estímulo-resposta, ou seja, dados os estímulos, obtém-se uma resposta esperada. A Gestalt critica esta teoria, considerando que o comportamento deverá ser estudado de uma maneira global, dando ênfase às condições que podem alterar a nossa percepção diante de um estímulo. Os estudiosos basearam esta afirmação na teoria do esoforismo, ou teoria sistêmica, de que todas as partes estão relacionadas ao todo, ou seja, ao ver uma parte de um objeto, vamos reformulando nosso equilíbrio da forma, garantindo o entendimento de todo o objeto que estou vendo. O que ocorre na percepção é a busca pelo fechamento, simetria e regularidade das partes de objeto. Bock cita no livro Psicologias um exemplo dado por Rudolf Arnim sobre a tendência à restauração do equilíbrio na relação parte-todo. O autor pergunta de que modo o sentido da visão se apoderar da forma. Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso perfeito apreende a forma esboçando os retalhos das cópias de suas partes. O sentido normal da visão aprende um padrão global. Olhando a figura 1, percebemos um quadrado e não como uma figura inclinada, ou um perfil na figura 2, apesar desta também apresentar os 4 pontos. Se forem colocados mais 4 pontos na figura 1, o padrão mudará, e percebemos um círculo como na figura 3. Na figura 4, é possível visualizar círculos brancos ou quadrados no centro das cruzes, mesmo não havendo sinais de seus contornos. Olá! Nesta videoaula abordaremos um tema importante na prática de todos os tipos de psicoterapias, que é a resistência. Como todos sabemos, a resistência está presente em todos os seres humanos, nas mais diversas situações, e na psicoterapia isso não é diferente. A psicoterapia, qualquer que seja a sua abordagem, trabalha com os conteúdos do psiquismo do indivíduo envolvendo seus comportamentos, sofrimentos e sentimentos. Ao se deparar com aspectos de sua realidade, os quais não se quer encontrar, o paciente pode apresentar resistências. A primeira resistência do paciente aparece antes mesmo dele procurar atendimento psicológico, devido aos preconceitos impostos pela sociedade em geral. E como é o conceito de resistência em Gestalt terapia? Para o precursor da Gestalt, Frederick Peirce, as resistências consideradas fugas da conscientização, a ideia de resistência na Gestalt terapia é vista de maneira criativa, pois facilita a organização pessoal do paciente. Esta, por sua vez, não deve ser combatida ou ser objeto de insegurança para o terapeuta. Deve ser trazida à consciência e respeitada como limite de seu agora. Entendemos, então, que os gestaltistas veem a resistência como uma parte criativa da personalidade. Como na psicanálise, Peirce também descreveu seus mecanismos de defesa, os quais ele considera capazes de impedir o desenvolvimento e a conscientização. São eles: introjeção,
mecanismo pelo qual os indivíduos incorporam padrões de comportamento, modo de pensar e de agir que não são deles próprios. Retroflexão: o indivíduo volta-se contra si mesmo de forma ríspida, ao invés de dirigir suas energias para a mudança, as direciona para si próprio. Projeção: tendência de atribuir aos outros aquilo que pertence ao seu self. Confluência: pessoas que apresentam este mecanismo possuem intolerância às diferenças individuais, por não aceitarem o senso de limite. Deflexão: este mecanismo é caracterizado pela fuga e pela evitação do contato, o que dificulta a relação com o terapeuta. Chegamos ao fim dessa videoaula, onde abordamos a resistência e mecanismo de defesa nas práticas da psicoterapia. Olá! Na videoaula do nosso quarto e último módulo, explicaremos sobre o papel do terapeuta na Gestalt terapia, em uma linguagem clara para que vocês possam diferenciá-la das outras abordagens. Com base em todos os conceitos estruturantes, foram desenvolvidas as técnicas da Gestalt terapia, onde o foco principal do psicoterapeuta está em encorajar as pessoas a reconhecer e apreciar onde estão agora. O terapeuta deve também prestar atenção nos aspectos e experiências que podem estar sendo inibidos pelo paciente. É necessário ter em mente que é preciso entender o paciente a partir do momento em que ele é visto como um todo, vindo de um todo e presente em um todo, dando escuta a todas as partes de seus problemas, que somente serão compreendidos se forem vistos de uma forma geral. Uma questão muito importante e que precisa ser abordada é a postura do terapeuta em Gestalt terapia. Sua postura não é de quem procura o outro, é deixar que o outro apareça, pois a clínica da Gestalt é de coexistência, ou seja, ser levado pelos caminhos que o outro abre. Nesta técnica, a busca da compreensão dos problemas é baseada no óbvio e não na interpretação, como acontece na psicanálise. Embora seu foco seja nas experiências vividas, os aspectos do inconsciente não devem estar excluídos da mente do psicoterapeuta. A terapia deverá direcionar o seu trabalho, de modo a fazer com que o paciente descreva os seus comportamentos, dando sentido às suas vivências. Porém, podemos dizer que não existe explicação, e sim descrição, ou seja, o aqui e agora. O foco é sempre no presente, não buscando as causas nem as consequências de seus comportamentos. Aspectos estes que estão ligados à fenomenologia, segundo a psicóloga Mariana Daros de Amorim, especialista em Gestalt terapia. O Gestalt terapeuta evita a hierarquização do papel do terapeuta, pois acredita que a dicotomia dominador-dominado já existe dentro da pessoa, ou seja, existe uma parte querendo que a outra mude e outra querendo ser mudada. Encerramos aqui a nossa videoaula de Gestalt terapia. Continuem com os estudos e aguardem seu certificado. Até a próxima!